Oferecimento. Olá pessoal, estamos começando mais um programa ANW, que daqui a pouco nós vamos oficializar como ANW Podcast. ANW Podcast. E como é de praxe, a gente tem sido agraciado todas as semanas, honrado todas as semanas com convidados de primeira linha, e a gente fica tão emocionado realmente por ter essa oportunidade de ouvir histórias incríveis, e certamente hoje não será diferente. Portanto, não saia do teu lugar, assista todo o programa, seja no YouTube, seja na TV Amazônia, TV aberta, porque realmente hoje vai ser incrível, expectativa lá no alto, e contamos com a sua audiência. Verdade. Você que está nos assistindo pela TV Amazônia, eu sempre reforço. Mande mensagem aí nos seus grupos de mensagem instantânea para maior quantidade possível de pessoas. A gente já começou, né, o NW Podcast, programa NW, e também você que está nos acompanhando pelo YouTube, dá aquela moral aí, né? Siga, assine, inscreva-se no canal da TV Amazônia, compartilhe esse link, dá o like, comente, faça os comentários aí, né? E também não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, @TV Amazônia, para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na TV Amazônia, que é a nossa casa aqui do ANW Podcast. E agora, editor, com a voz aí conhecida da Heloísa, solte a Anitta. E a nossa entrevistada de hoje é a delegada Márcia Rabelo. Ela está à frente da Delegacia do Idoso e foi a primeira delegada da mulher em Santarém, Pará. E hoje ela estará contando histórias incríveis de toda a sua atuação aqui na nossa cidade e região. Venha assistir o ANW de hoje, que está incrível! Como vocês viram, nossa convidada de hoje é a delegada Márcia, da Delegacia dos Idosos, e além de falar da parte profissional, tem uma história de vida incrível que nós vamos ouvir e poder aqui bater esse papo. Seja muito bem-vindo. Bom dia, né, primeiramente, boa tarde, boa noite, não sei que hora vai passar, mas a todos, desde já, eu estou muito feliz de ter sido convidada. Eu sou uma delegada, agora estou na Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa. Já participei como investigadora e como delegada da Delegacia da Mulher, já fui delegada de seccional, já fui delegada pela idade, pelo tempo de polícia, né? Já também fui das UIPPs, então já trabalhei como delegada em outras cidades. Então a gente sabe aí, realmente, dentro da polícia, a gente foi criada, na verdade, né? Eu era investigadora e virei delegada, depois de concurso público também. E a gente foi criada dentro da polícia, já vimos muita coisa. A gente está muito feliz de vir e compartilhar não somente a nossa história, como também a história da nossa cidade, né? No pouco tempo que nós temos, mas nós já participamos de bastante coisa aqui na cidade de Santarém, cidade em que nasci, cresci, fui criada, formada. Então aqui eu tenho a felicidade de repassar a vocês também, além de informações, né, a respeito dos nossos idosos aqui em Santarém. Que legal. Você já falou, você é daqui de Santarém, né? Conta um pouco pra gente essa trajetória, né, de como foi para chegar na polícia civil, né, tanto como investigador e depois a parte para delegada. E um fato interessante, né, que ela vem falando para a gente nos bastidores, é que é a primeira exatamente, delegada, e também entre os homens também, acredito. Nós somos um concurso aí bem antigo, né, na verdade, em que a primeira mulher nascida, criada e formada aqui em Santarém, eu até então virar delegada, eu nunca nem tinha ido a Belém, que é a nossa capital, então eu fui criada aqui, estudei graças ao nosso crédito educativo de antigamente, né? Então eu sou de uma história de ribeirinha, de uma família que vem de sítio,
morou ali aos redores do Mercadão 2000, para que e a gente percebeu muito cedo que a única chance que nós tínhamos de mudar a nossa história seria através da educação. Não tivemos família rica para deixar herança, né? Nem beleza acima da média para que a gente pudesse arrumar um marido muito rico para nos sustentar, então restou estudar. E aí, através desse estudo, nós tivemos a felicidade, a minha família, nós somos mais de 14 policiais, nós temos policial militar, civil, tenho sobrinho capitão, tá? Tenho irmão delegado. Eles não podem brigar com ninguém e nem brigar entre si. Não pode ter briga essa família. Então, a minha família, e é uma coisa muito bonita, o primeiro policial foi meu irmão mais velho, que hoje é sargento aposentado, e ele foi a chance que ele viu de mudar de vida, né? Já que nós precisávamos ter um trabalho. Então, naquele tempo em que eu fui investigadora, meu concurso foi de 1994, tá? Pouquíssima concorrência, ninguém queria ser polícia, naquele tempo chamava de mata-cachorro para a polícia. Então, naquele tempo a moda era ser bancário, era bonito, era rico, e nós, por necessidade, né, não foi por escolha primeiramente, foi uma necessidade de sobrevivência mesmo, nós fomos e fizemos o concurso e passamos ao mesmo tempo na faculdade, naquele tempo FIT, né, e passamos também no concurso da polícia. Foi o que proporcionou que nós tivéssemos condições de pagar as nossas mensalidades com a ajuda do meu irmão, que já era investigador e hoje é delegado também, delegado Tiago, para que a gente pudesse se estudar e depois se formar. Formado, nós novamente fizemos concurso, assim como ele também, e aí nós tivemos a felicidade de formar em Direito, depois virar delegada, e a maior felicidade ainda, não tínhamos nenhuma pessoa conhecida politicamente, nunca fomos do meio social, para que pudesse me trazer para Santarém. E Deus foi tão maravilhoso que foi aberta uma porta para mim e eu virei delegada da Delegacia da Mulher aqui em Santarém, uma delegacia em que eu ajudei a criar. Participei das reuniões como investigadora, com que era a minha chefe, já que é a Delegacia da Mulher, olha o tempo, gente. Era uma salinha na 16ª seccional. Então, ali nós trabalhamos durante bastante tempo e participamos e acompanhamos a luta das mulheres. 16ª que era da Borges Leal? Isso, toda a delegacia. E eu comecei a trabalhar quando a delegacia era na Mendonça Furtado, tá? Lá na Mendonça, em frente ao Batista. Cara. Isso. Começamos a trabalhar lá. O quê? É um consultório hoje lá. Isso. Começamos a trabalhar lá naquele tempo, era um tempo de luta, né? Em que nós policiais vigiávamos preso, tinha preso de justiça lá dentro. Tinha xadrez lá. Tinha xadrez, a gente levava café, almoço, os familiares iam ver. Era uma outra conjuntura, né? Que hoje os policiais que chegam, já a gente usava um 38. Era um 38, não tinha colete. Não é bloco de uso. Não, era o 38. E a gente usa essa história para mostrar realmente a evolução da polícia civil, né? Das polícias militares. Antigamente a gente passava plantão e os militares sofriam mais ainda a polícia militar, porque colocava o mesmo colete que usava 24 horas, passava para o outro, não dava tempo de lavar, limpar, né? E a polícia civil, por sermos menos, a gente já, quando conseguiu nossos coletes, que antigamente não existia, tá? Não sei se não existia o colete ou não existia para a polícia, mas eu me lembro claramente quando eu comecei a usar colete, já era individual, graças a Deus. Já era cautelado para a pessoa ali. Cautelado. Então nós participamos aí de uma polícia bem arcaica e hoje nós temos viaturas que são alugadas, que assim que são sucateadas ou então já tem um uso muito grande, elas são trocadas. Da Delegacia do Idoso nós temos a felicidade de em menos de 7 meses trocar 2 vezes de viatura. Nossa viatura belíssima, tá? Sem qualquer problema, para conforto da gente, do policial e também da população. Então nós temos aí... Tem que ter, né? As pessoas acham assim, não, ficar gastando dinheiro com isso. Não, é um servidor público, está prestando serviço para a população. E é o mínimo. É um serviço essencial. É um serviço essencial. Teve uma fala no meio agora inicial da senhora, que falou assim, eu tive a felicidade de, após o concurso, vir para Santarém. É só para explicar.
porque o concurso é um concurso estadual. Estadual. A senhora poderia ter sido para qualquer município do estado do Pará, que é uma nação, o Pará, né? Pará isso é uma nação. Enquanto as pessoas choravam, porque eu não vou para aquela cidade que é no meio do mato, eu estava muito feliz. Porque eu, como delegada. De primeira, a senhora voltou para Santarém? Eu fui, minha primeira lotação como delegada já foi Delegacia da Mulher em Santarém. E o primeiro concurso como investigadora, né? Foi em 1994, a única vez que foi aqui em Santarém, uma academia, nós passamos 6 meses já foi aqui. Local esse concurso? Foi o único concurso que foi local. Sim, os dois você conseguiu permanecer? Permaneci em Santarém. Aí nós éramos distribuídos daqui para fora. Só que mulher fazendo faculdade policial, em 1994, só tinha eu. Então, nós nos formamos com a ajuda dos nossos colegas. Então, eu, por ser a primeira investigadora que estava cursando direito, e eu fui muito feliz porque quando eu me formei, eu fui tirada do plantão para trabalhar no expediente. Então, assim, nós temos uma história. Ser a primeira é muito difícil, mas também é uma história muito boa para contar depois. Foi sofrido. Como é que você se sentia sendo a senhora era a única mulher da delegacia? Não, nós tínhamos outras investigadoras, né? Nós passamos, assim, eu acredito que até hoje na Polícia Civil nós somos muito poucas, né? Tanto investigadoras como delegados, são muitos homens. Mas eu passei aí com mais umas 5 ou 6 mulheres. Só para ter uma ideia, no tempo que nós começamos na polícia, um plantão contava com 11 investigadores. E dos 11, somente um era mulher, então nós éramos muito poucas. Mas mesmo assim, nós éramos muito jovens todos e quase na totalidade daqui de Santarém. Então foi uma turma assim maravilhosa, né, que eu tive a honra e trabalho até hoje com esses meus amigos, né? O Nazareno é dessa época? Da minha turma. Investigador Nazareno é da minha turma, amigo, né? Nossa. E é tudo concurso público. Ainda tem nós investigadores, né, escrivãos, delegados, a gente ainda tem uma academia que é chamada da Polícia Civil, também eliminatória. Entendeu? Então, eu tive a felicidade de ser terceira colocada aqui, depois que finalizou a academia, e também ser a 16ª no meio de 200 delegados em Belém, e grávida, tá? Grávida, eu fiz academia de delegada grávida. Então, vamos aproveitar que estamos na semana da Dia das Mães, né? Esse programa na sexta-feira, domingo, Dia das Mães, aos desafios. Então, de uma mãe delegada. Isso, eu estava fazendo. E que fez academia. Grávida. Eu até coloquei, bati uma foto aqui antiga do álbum para mostrar, porque eu descobri que eu estava grávida lá em Belém, durante a academia para delegado. Logo que iniciou a parte física, né? Aí do nada eu escureceu. Aí quando acordei eu não acredito numa situação dessa. Deu tela preta. Fiz academia grávida, tá? E aqui eu digo e foi verdade, meus colegas, nós éramos 7 delegados. Da minha turma, o delegado Jardel, o delegado Silvio, o delegado Tiago, o delegado Germano, o delegado Nelson. O seu irmão foi da tua turma? Da minha turma. Que legal. Aí nós sofremos bem lá em Belém, porque a gente não tinha nada lá, não conhecia ninguém, né? E aí eu tenho a foto de quando eu cheguei. Olha aqui pra vocês. Eu e o meu irmão. Eu mandei até cortar meu cabelo igual de homem pra não precisar tratar, viu? Você pode mandar pra gente colocar no programa? Posso. Então eu e meu irmão. E aí eu descobri que eu estava grávida. E aí começou uma luta muito grande, porque eu sendo a responsabilidade do Estado, havia a possibilidade de Deus me livre guarda eu perder o bebê, poderia até processar o Estado, né? Então, mas eu fui muito bem cuidada e eu tive gravidez de risco, mas eu fui até o fim, porque eu sabia que essa chance eu não ia ter nunca mais. Que louco. E o seu filho hoje já é adulto? E a minha filha, formada em Direito também, estudou na UNAMA também. Mas era ele ou ela? Ela. Ela? Era menor. Era menor. Ele já tinha nascido. Isso, eu já tinha. Eu como mãe, deixei um filho aqui já de 3 anos com a minha mãe para ser cuidada, já que o meu marido, até então, também policial e delegado hoje em dia, ele era delegado em Óbidos. Então, meu filho ficou com a minha mãe, sem pai nem mãe. Meu Deus. Por 6 meses sozinho. E, infelizmente, as mulheres, elas não incentivam outras mulheres.
Porque grande parte das mulheres dizem assim, ai, desiste, porque teu filho é muito pequeno, e tu tá grávida, isso, essa situação toda. Mas eu sou muito feliz, porque eu persisti, tá? Eu só batia, na verdade, minhas pernas na academia lá na piscina, porque tinha essas partes, eu passei. Para vocês terem uma ideia, eu tinha que atirar de 12 e de metralhadora, e eu já estava com 6 meses. Então foi feita eu sozinha na área de tiro, com um médico, bombeiro, e o meu instrutor, ele cavou, porque você tem que atirar deitado, ele cavou um buraco, olha a cuidado, para agasalhar a minha barriga, para eu atirar de 12, e eu atirei de 12, senão eu não cumpriria todas as regras. Corajosa mesmo. E atirei de metralhadora também, entendeu? Porque tem um impacto, tem um barulho, tem... Isso, teve todo esse cuidado, né? O Estado teve todo esse cuidado comigo. E assim, como nós não tínhamos ninguém em Belém, eu e meu irmão, nós morávamos na academia, que era em Marituba. Então nós morávamos em alojamento, né? No exército chama Laranjeira. Como é que chama na academia quem mora dentro da academia da polícia? No exército, quem mora no quartel chama Laranjeira. Porque lá é assim, é uma academia que ela apoia e ela serve tanto a polícia militar, os bombeiros e polícia civil. Então, vocês têm um nome de quem fica... Não, nós só somos alunos. Sim, porque assim, no exército é assim. É um apelido. Né? O cara que, sendo aluno, ou sendo soldado, ou estando na ativa, que ele decide morar no quartel, aí você fala assim, aquele ali é Laranjeira. É o que mora no quartel. Quem dera eu pudesse decidir, né? Nós fomos obrigados, porque nós não tínhamos Não, assim, eu tô falando assim, alguns também não têm opção. Alguns são da cidade, mas quem mora no quartel é chamado Laranjeira. A senhora foi Laranjeira, então, lá na academia. Isso, no final nós moramos em Marituba, né? Nós alugamos uma casa, porque antes teve a felicidade assim, eu e meu irmão, nós já somos investigador, então a gente já recebia como investigador, né? E até o meu ex-marido, hoje é corregedor da Polícia Civil aqui, meu ex-marido já era delegado. Então nós tivemos uma condiçãozinha, alugamos, no final do último mês, alugamos uma casa, olha o nome da nossa rua, Rua da Lama. Meu Deus do céu. Lá em Marituba. Então, assim, são sofrimentos, né, que viram histórias para contar. Na hora é triste, né, mas agora causa... Faz parte, porque valoriza-se muito, né? Eu valorizo muito da onde eu vim e onde eu cheguei, e eu digo aqui para vocês, eu nunca imaginei que eu ia ter uma vida tão boa, sabe? Então, assim, eu agradeço profundamente a Deus, eu sou temente e agradeço, porque eu sei que Deus permitiu, né, que eu chegasse até aqui. Então, eu já passei aí por 2 lutas muito grandes. Eu tive câncer, né, e tratando câncer, quase no final eu tive embolia pulmonar. Como é que foi esse processo? Como é que você descobriu que estava com câncer e foi... Eu estava trabalhando. Foi no pulmão o câncer? Não, eu tive câncer de tireoide, tratando câncer, porque a pessoa que tem câncer, ela tem 70%, 80% mais chance de ter embolia pulmonar. Finalizando o tratamento de câncer, eu tive embolia pulmonar em 70% do meu pulmão, né? Eu nunca imaginei que eu ia poder voltar a trabalhar. E assim, eu fui desenganada, né? E eu digo, e eu não digo com arrogância, mas eu digo com muito orgulho, de dizer que eu sou um milagre, né? Eu sou um milagre de ter saído sem nenhuma sequela, de 2 doenças muito graves. Então, assim, não é qualquer coisa que me derruba, nem me entristece, porque eu acredito firmemente que Deus tem propósito para mim, e principalmente que o meu propósito é ajudar as pessoas. Eu acredito muito nisso, né, de ajudar e principalmente devolver para Santarém aquilo que Santarém me deu. Eu preciso devolver para aquelas pessoas que não tem ninguém para lutar por elas. Em que ano a senhora enfrentou essa luta? Olha, eu tive câncer em 2013 e em 2018 eu tive embolia pulmonar. Recente. Isso, aí junto comigo teve câncer também meu irmão, delegado. Então nós fizemos o tratamento junto. E ambos venceram. Isso, glória a Deus. Aí foi prolongado o meu tratamento por conta de sermos irmãos e estarmos ao mesmo tempo com câncer. Imagina a cabeça de uma mãe. Imagina. Né? Quer dizer, nem consigo imaginar. E é sofrido, né? E quando eu recebi o diagnóstico, eu estava trabalhando numa operação policial, estava toda paramentada. E o médico me chamou com urgência. Então eu fui de colete, de roupa. E quando ele me falou, é uma coisa assim, é um diagnóstico que você não entende direito o que é. Aí ele disse para mim, e eu, tá, doutor, tudo bem.
eu vou voltar para a delegacia, terminar meu flagrante. Aí ele disse assim, eu vou te dar um atestado. Eu dobrei, botei no meu colete e fui embora. Quando terminou tudo, eu fui falar com o meu chefe, nesse tempo era o delegado Nelson. Entreguei, delegado, aconteceu isso. Da igreja, ele pode confirmar. E aí ele que se assustou, porque meu primeiro atestado já foi de 6 meses. Então não era uma coisa tão tranquila. E me mandaram embora daqui. Você tem condições? Tem. Então vá-se embora. Naquele tempo, né, era mais difícil. Então, tratando esse câncer aí, em uma das dos tratamentos, já finalizando, eu tive embolia pulmonar. Aí eu também fui desenganada, tá? Eu fui embora, eu fui de UTI aérea, 70% do meu pulmão tomado. Não permiti que me entubasse. Chegou lá em Belém, eu assinei, o médico lá queria me entubar, fui para a Casa de Saúde da Mulher. Eu também fiz um pedido para todos os médicos, né, que enquanto eu estivesse lúcida, eu resolveria minha vida, que me contasse toda a verdade e que eu queria morrer lúcida. Eu digo, não, eu não aceito ser entubada, eu não aceito morrer dormindo, eu quero ter um entendimento, né? E eu digo para vocês, não sei se vocês já passaram por isso, mas assim, a proximidade da morte, ela é uma coisa assim, que abre a tua consciência, né? Porque eu fiquei 10 dias na UTI de fraldão. Aí o que você entende por isso, né? Eu fiz propósitos com Deus. Quando eu tive câncer, eu fiz um propósito com Deus e que assim, eu ia morrer com um guarda-roupa cheio de roupa de marca, de bolsas de marcas caras. Eu fiz um propósito com Deus que nunca mais eu usaria essas roupas, eu compraria bolsas de 5 mil, nunca mais. E eu cumpri. No meu segundo propósito, que foi da embolia, que eu saí da UTI, eu também fiz um propósito com Deus que nunca mais eu compraria nada de ouro. Então, que é uma coisa que eu gostava, né? Porque você tem que pôr no propósito uma coisa que realmente vai ser difícil. Aí as pessoas vão muito me oferecer, eu não posso. Então, eu uso para quem me dá, óbvio, a pessoa me dá, mas eu não compro. E é doloroso, né? Mas eu sigo com o meu propósito, porque eu entendi lá, eu só de fralda, gente, você sai daqui, você é uma delegada conhecida na cidade inteira, que dá entrevista, que vai em lugares, que tem condições financeiras, graças a Deus, de levar minha mãe para viajar, de levar nos melhores hotéis e também nos melhores restaurantes, e você se vê de fralda e sem ter que lhe dê nenhuma água. Então ali eu entendi que a gente precisa de todo mundo e todo mundo é importante, que você tem que respeitar desde a pessoa que limpa o chão, que leva o seu lixo, né, até o melhor, o prefeito, o nosso presidente. Então ali eu percebi que a pessoa que me deu água para molhar meu lábio era a senhora que passava o chão, porque as enfermeiras não tinham tempo. Eu era a única pessoa lúcida numa UTI de pessoas já morrendo, né? Morreu perto de mim 2. E eu digo pra vocês, é doído quando vem chegando perto, né? Eu disse, doutor, me tire daqui, porque anteontem morreu um de um lado, ontem morreu desse lado, agora vai ser eu. Pode ser minha senha. Isso, o médico que cuidou de mim, o doutor Valdeci, ele também teve embolia, passou 8 meses internado, onde ele era médico, ele virou paciente. Do mesmo jeito. E eu vou dizer pra vocês que quando ele me deu alta, ele chamou minha cunhada, que foi comigo, e disse assim, ó, tá aqui, ela vai pro quarto. Não existe explicação como ela se curou. Ele disse, o nome disso é milagre. E é verdade, um milagre. E aí eu entendi que Deus tinha um propósito na minha vida. Amém. Que eu precisava ajudar os outros. E principalmente, todas as vezes, eu tenho esse pensamento para mim, tá? Que Deus me livre e guarde, eu fizer alguma coisa errada, a mão de Deus, ela pesa bem em mim. E essas 2 vezes foi a mão de Deus, eu reconheço. Quando Deus viu que eu estava muito arrogante, que eu achava que eu era muita coisa, Ele me botou no chão de joelho para eu entender que eu não sou nada nem ninguém, né? E que o meu propósito é ajudar os desfavorecidos. Então eu tive esses 2, eu tenho muito medo, viu? Eu sou uma pessoa que gosta de eu ando correto, não é por nada não, é porque eu sei. Eu tenho uma amiga,
Que na hora que Deus pesar a mão, ele vai me usar como exemplo. Eu tenho um amigo, é engraçado essa história, eu falo, ele não tá mais aqui em Santarém, ele dizia assim, que às vezes o cara chegava com ele e oferecia alguma coisa errada e dizia: tu é doido, cara? Eu sou crente. Na hora que eu fizer um negócio errado, vai aparecer até no Fantástico. Sai daqui. Eu também tenho. Ele dizia assim: tu é doido, pô? Crente, quando faz coisa errada, logo aparece aí escândalo. É verdade. Nem só crente, eu também creio. Não, mas é porque ele queria dizer assim. Que crente no sentido de quem teme a Deus, né? De quem teme a Deus e tudo mais, porque às vezes a pessoa vê, aí o cara faz tudo errado, não dá nada errado. Aí o cara pega, vai querer fazer coisa errada aí. Eu também tenho uma percepção, né? Que você tentar ser correto, eu não digo que a gente seja, né? Que a gente tenta ser correto, assim a gente fica olhando o que tá errado, se dá bem, as coisas deles, mas a gente tem que saber, né, que não é verdade nada daquilo, né, que não há a pessoa não tem como prosperar tomando o que é dos outros, usando o que é dos outros. Tem um salmo na Bíblia, que é o Salmo 73. Eu amo esse salmo, que ele fala justamente isso, né, o salmista que é o Asaf, né? O cara ali separado para ministrar diante de Deus, aí ele começa a invejar a prosperidade dos ímpios, né? E achando que ele era a vítima, né? Pô, eu faço tudo certo e não consigo prosperar, enquanto os que fazem errado estão aí com dinheiro, com saúde, a família parece o melhor caminho. Aí depois fala, aí no versículo 14 assim, até que eu entrei no tabernáculo de Deus, tipo assim, ele caiu em si. Quando ele olhou para Deus, ele caiu na realidade. Aí ele falou assim, realmente, aí vem a justiça de Deus sobre os ímpios, né? Que realmente eles não vão prosperar. Não vão. É uma ilusão, essa visão que quem faz errado se dá bem, é uma ilusão completa, né? A gente entende. Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu ouço de manhã. Olha como é o meu espaço. Olha que top. Pronto, mano. Entendeu? Eu ouço. Fala aí o que é que são os salmos. Os salmos. Porque eu acredito firmemente. Eu tenho uma senhora, Dona Mércia, lá na Nova República, uma senhora idosa, maravilhosa da Assembleia de Deus, e ela tem me ajudado demais. Principalmente quando a gente está com raiva, né? Quando a gente está magoada, e eu venho de lá muito leve. Mas aí o ensinamento também, ela dá logo para eu ler. Essas são tuas músicas, esses são teus. E ela é do tempo da harpa, tá? Não tem louvor desses novos, não. A gente louva na harpa. Raiz. É raiz. E os salmos, ela me dá as obrigações. Eu tenho aprendido muito com isso. Antes de a gente fazer uma pausa, quanto tempo você ficou aqui e como foi na Delegacia da Mulher, e como foi essa experiência, né, de ser a primeira delegada e esse trabalho com a Delegacia da Mulher, né? Porque a gente sabe que enfim, nós temos hoje, né, a Lei Maria da Penha, nós temos, mas esse contexto de violência, esse contexto sempre foi algo muito que a gente enfrentou e que foi preciso muito trabalho, tanto legislativo como até de mentalidade para modificar a visão de que não, faz parte, isso, entendeu? Eu participei da implantação da Lei Maria da Penha, tá? Da Delegacia da Mulher. Eu vivi sair de um TCO para ir para um flagrante passível de ir para o presídio. Então, no primeiro ano, nós fizemos mais de 300 inquéritos aqui em Santarém. Aí eu fiz uma especialização de segurança pública, em que o tema do meu trabalho de conclusão de curso era a violência doméstica contra a mulher no interior da Amazônia. E Santarém simplesmente, pela falta mesmo de estrutura, não tinha nem estatística. Eu fiz, olhando em BO por BO, eu fiz as estatísticas. E esse meu trabalho, ele serviu para a implantação do Maria do Pará, da prefeitura, foi o meu TCC. Né, a minha defesa. Então, esse início foi difícil, né? A gente até hoje tem dificuldades, mas o entendimento, tudo é o tempo e a educação. Hoje as crianças pequenas já sabem, mas é muito difícil, porque era muito dolorido, tá? Você saber que a mulher precisava fazer um TCO e o homem agressor sair rindo da delegacia, debochando de mim. Ele debochava da delegada, né? Como é que eu posso ajudar? Outro que veio
a reboque do Maria do Pará, foi também uma solicitação dos movimentos de mulheres, conjunto com a Delegacia da Mulher, sobre o abrigo. Vocês sabem que aqui em Santarém existe um abrigo de proteção a mulheres que sofrem violência doméstica, onde essas mulheres, após ser feito procedimento na Delegacia da Mulher, elas podem ficar morando lá com os filhos até 12 anos por até 4 meses, mantido pelo Estado, tá, com tudo, psicólogo, assistente social, alimentação, uma casa muito boa, com uma moradia, para que a mulher consiga se reerguer. Então a gente ainda vê muita mulher sofrendo, e eu sei, com certeza, né, vivi aí 8 anos como delegada da mulher, e eu digo assim, eu tenho um orgulho muito grande, porque eu aguentei até vir uma delegada de Santarém, e eu não aceito que passe para outra que não seja de Santarém. Nós somos muitas faculdades aqui, universidade, nós temos que passar no concurso para dar, porque ninguém conhece melhor a nossa cidade que nós mesmos. Qual é o nosso problema de ser delegado da cidade que a gente nasceu? Todo mundo é nosso parente. Todo mundo é nosso parente, ou estudou com a gente, ou é amigo da gente, é todo mundo. Mas aí na hora tem que separar. Eu vi um post, não sei se vocês viram, apareceu para mim aqui no Instagram, é até meio assim emocionante, uma juíza americana. Aí ela foi julgar uma situação de crime, e o réu, né? Quando a criminosa é réu, né? Era um amigo da escola dela, cara, de infância. Aí quando ela tava assim, né? Aí ele tava ali, quando ela levantou a cabeça, ela reconheceu. Aí ela falou, você, só que adulto, né? Você estudou na escola tal? Tipo, você perguntou ali, né? Você estudou na escola tal, no ano tal? Aí ele já começou a chorar, cara. Que ele também reconheceu ela. Esse cara, e ela começa a relatar. Você era o melhor aluno da sala. Você se destacava em tal e tal coisa. O que aconteceu contigo? Aí uma história assim, muito emocionante, assim, triste, né? E emocionante. Deve ser mais ou menos isso que você deve reparar. Eu já aprendi com pessoas conhecidas, né? Eu já aprendi. Amigo do parente e tal. Agora eu sou da aldeia, do bairro da Aldeia, né? É um bairro, o primeiro bairro de Santarém é o bairro da Aldeia. É o mais antigo. O que nós estamos enfrentando agora? Eu estou no Colégio São Raimundo, que é ali no bairro da Aldeia. O que nós estamos vendo muito agora? Eu vi muito, prendi colegas meus na Delegacia da Mulher, e agora o que eu estou vendo na Delegacia do Idoso? Muitos senhores que eu conheci, que eu sou amiga dos filhos, vêm até a Delegacia do Idoso porque os idosos estão sendo maltratados por essas pessoas que são conhecidas meus. São amigos, mas são conhecidos meus. E briga por conta de herança, é muito triste, sabe? E todas as vezes que vai, eu digo assim, não, essa não é uma briga, vocês não estão brigando entre vocês, estão brigando pelo dinheiro, que coisa feia. Como é sofrido para o idoso ver seus filhos se degladiando, né? E ver aquelas pessoas que tinham condições financeiras melhores que a nossa, que simplesmente não aproveitaram, entendeu? Isso é muito dolorido, né? Você vê aquela pessoa que tinha aquela mochila que você sonhou a vida toda, né? Nós tivemos uma fase bem difícil da nossa vida, que nosso pai sumiu, e assim, da gente passar não necessidade, porque minha mãe é muito guerreira. Minha mãe é idosa, é a musa da Delegacia de Idoso, tem 81 anos, toda sacudida, bonita, e assim, a gente via nossos colegas com uma condição melhor, com os pais trabalhando, sendo concursado, então teve alguma coisa, né? E não é que não viraram nada, não aproveitaram, né? E você sabe que o tempo ele é cruel para todos nós, né? O envelhecimento é difícil. Aí hoje em dia estão brigando por causa de herança, por causa do dinheiro. Eu, Márcia, penso assim: se você não tem competência para ter um terreno e uma casa, né? É vergonhoso para a nossa geração, porque os nossos pais, com quase nenhum estudo e trabalho braçal, conseguiram ter. Porque uma outra época era mais fácil. Nem tão mais fácil, gente. Carregar lenha não é fácil. Não, era mais difícil. Né? Sem dúvida era mais difícil. Trabalhar no sítio de sol a sol não é fácil. Então eu acho assim, eu vejo a nossa geração e eu tô vendo a geração posterior à nossa que estão esperando, tá, o avô, o pai e a mãe falecer para ir para dentro da casa ou vender para dividir. Isso é muito triste.
e mesmo assim depois a maioria nem consegue conservar e nem explicar. Vá nesse bairro que eu estou lhe falando, que é o meu, o bairro da Aldeia. Ele é um bairro idoso. Quase todo lugar tem um idoso. E a quantidade de placa de venda, né? Perto da casa da minha mãe, e eu vou contar para vocês, venderam um idoso no Covid, foi para a colônia com a filha. Quando ele voltou, ele não tinha mais casa. A esposa dele faleceu e é na rua lá da casa da minha mãe, tá? Mais para frente. E os filhos decidiram vender a casa, dividir. E quando ele voltou, que acabou o Covid, ele não tinha mais casa. Com ele vivo. Com ele vivo, e ele não tem casa, esse idoso, ele mora na colônia com essa filha dele, porque os filhos venderam e repartiram. Meu Deus. Um absurdo. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, nessa entrevista muito agradável, muito emocionante, muito esclarecedora com a doutora Márcia, né, delegada de proteção do idoso em Santarém, e nós estamos já entrando nesse ponto e vamos logo, a senhora estava falando nos bastidores, você estava falando sobre o número de idosos em Santarém. Qual é esse número hoje? Qual é o panorama dos idosos em Santarém hoje? Olha, nós ficamos também bem assustadas quando nós assumimos a delegacia do idoso, né, em saber. Nós temos gente aí lutando já há bastante tempo. A promotora Larissa, ela é a primeira. Desde 2011 aí lutando pelos nossos idosos, né? Depois, na esteira veio o Conselho de Ordem da OAB, são os mais ativos mesmo, e nós assumimos aí, ficamos muito surpresos de saber que Santarém, ela tem mais de 100 mil idosos. Nós estamos agora em 101 mil idosos. Então aí é uma parcela muito grande. Idosos não são somente aquelas pessoas que já estão acima de 70, 80 anos. 60 anos você já entrou. Idoso, por isso está tudo idoso, né? Existe uma oportunidade aí que estão querendo aumentar para 65 anos, porque hoje um idoso de 60 anos está muito bem fisicamente, a longevidade aumentou, mas até então Santarém conta fazendo de 2018, que foi o oficial, que foi um censo de 70 mil idosos em Santarém, mais uns 30 mil, mais de 100 mil, são 101 mil idosos em Santarém. Pessoas, basicamente um terço da população do município. Justamente, sendo que essa população, ela movimenta a nossa economia quando recebe. Você percebe, você que mora em Santarém, que dia 25, quando os idosos começam a receber, a economia começa a ser injetada, porque eles compram roupa, eles compram sapato, eles compram telefone, eles vêm com os netos, com os filhos, eles vão no supermercado. Muitas vezes os idosos são arrimo de família, eles que estão mantendo os netos, eles estão mantendo os filhos que estão desempregados, e a gente vê aí um aquecimento. Então, o que a gente quer e pensa, né? Que os nossos idosos, eles tenham uma resposta pública à altura da importância dele. Hoje em dia a gente tem que entender a importância econômica do idoso que viaja, que passeia pelo Brasil todo, que consome, que dança, até mesmo em locais de dança. Esse idoso vai. Hoje o nosso idoso é um idoso bem animado. Nós temos aí o CCI, que é ligado à prefeitura. Toda quarta-feira o baile deles, eu convido vocês aqui lá no CCI, animadíssimos. Eles têm grupo de carimbó, vários tipos de dança. Minha sogra voltar aqui, eu vou levar lá. Isso, e você não aguenta não, que quando eu vou, eu não aguento dançar. Dona Fátima vai para carimbó. Não aguento dançar carimbó não, com saia lá, você rebola até no chão, ela rebola, 70 anos. Então nós temos aí um idoso com a vida ativa ainda, né? Sem filhos para perturbar, já estão adultos os filhos. Ou não, né? Ou não, também ainda estão perturbando, né? Mas já não tem mais obrigações de trabalho, já é uma outra fase da vida. E a importância deles, né? E infelizmente, dentre esses, nós temos aqueles que precisam da delegacia do idoso. Então, a delegacia do idoso aqui de Santarém, ela é a segunda no Pará. Só existe mais uma, que é em Belém. Então, você vê aí a importância desses mais de 100 mil idosos. A área da segurança entendeu muito rápido
que o idoso hoje, ele é longevo. Eu tenho idosos, gente, eu vou contar uma história para vocês verídica. Eu tenho uma idosa que quebrou a perna e ela fugiu do hospital municipal com 111 anos. Fugiu? Ela não aceitou, ela obrigou a família dela a tirar e levar para outro hospital que ela queria se operar. Gente, ela foi operada. Antigamente, um idoso de 70 anos, ninguém fazia cirurgia porque tinha risco. Ela foi operada e ela está super bem, tá? 111 anos? 111 anos. Ela quebrou a perna e ela foi operada no jogo 23. Só que foi dado como evasão do hospital municipal, porque ela obrigou os familiares a tirarem ela, e vocês sabem como é uma mãe brava na família, sem contar para ninguém. Aí é obrigado o hospital municipal notificar. Fizeram uma operação de fuga e resgate. Notificar. E eu fiquei tão surpresa que com 111 anos ela tem a lucidez, tá? Ela só não tem mobilidade física porque ela quebrou a perna, né? Andando dentro de casa. E ela conseguiu fazer uma cirurgia e tá bem. Eu não sei se você conhece essa senhora, porque ela é meio icônica nessa parte de atividade física. Eu corria de vez em quando ali no bosque. Aí eu tava ali no bosque correndo, aí acho que eu tinha acabado. Ela passou correndo por mim para sair pelo portão ali do bosque, né? Com a filha acho que de uns 40, 30 e poucos anos. Cavalo, mas ela cabelo branco, né? Correndo, ativa, bem baixinha, ela até é meio encurvada por causa da idade, mas ela não caminha, ela corre. Aí eu fiquei tão curioso que eu fui até ela. Eu falei assim, me perdoe perguntar, mas qual é a sua idade? Aí ela falou, acho que ela tinha uns 71 anos. Aí, qual é o seu pace? Aí eu perguntei, mas a senhora caminha ou corre? Ela muito animada. Não, eu corro, não sei o que. Aí a filha dela, olha, eu sou filha dela, tenho, sei lá, 30 e pouco, 40 anos, eu não consigo acompanhar ela. Ela corre. Aí eu perguntei pro vigilante. Aí ele falou assim, corre todo dia. E é impressionante porque corrida é um esporte muito desgastante até para jovens, né? É diferente de hidroginástica, até uma caminhada, até a musculação, quando ela é acompanhada, é de acordo com a capacidade. Eu fiquei impressionado. E ela vende, ela falou que tem um comércio ali no Aeroporto Velho, não no Jardim Santarém, né? E eu até pedi para o jornalismo da TV talvez achar ela para a gente gravar uma matéria, porque é uma história incrível. A jovialidade dela e a vitalidade, impressionante demais. Aí você sabe que tem a caminhada de Fé com Maria, né? Tem várias idosas que fazem esses 38 quilômetros, elas treinam o ano todo só para isso. E eu já fui 2 vezes, eu vou dizer para vocês, só na fé mesmo que eu consegui chegar. E elas chegam bem, participam da missa e de lá ainda vão a pé para casa. Vou querer voltar. Não, vamos voltar agora, que a gente chegou, a gente volta a pé. Entendeu? Mas aí entramos num ponto. Esse idoso, ele é vulnerável em vários aspectos e aspectos legais, né? Porque Isso. Fraudes, né? Situações de principalmente, eu acho que fraude maus cuidados. Temos muito caso. Inclusive, sexta-feira nós vamos fazer um estudo em 4 situações que vivem 4 idosos, né? Quando chega a rede de apoio ao idoso aqui em Santarém, ela é muito boa também. Ela é uma rede semelhante à rede da mulher, de proteção à mulher. Eu costumo dizer assim, aqui em Santarém, como eu sou daqui de muitos anos, 30 anos de polícia, nós conseguimos algo inédito nas delegacias, né? Que nem a de Belém tem, tá? Inclusive a procuradora, né, me convidou para ir até Belém expor, através de amizades e respeito entre o juiz, a promotora, sabendo da seriedade do nosso trabalho, possibilitou que a Delegacia do Idoso daqui de Santarém ela tenha medidas protetivas. E isso é exclusivo da Lei Maria da Penha. Por que o entendimento? Uma mulher ela tem mais possibilidade de correr e se salvar, pular um muro, do que um idoso ou uma criança pequena. Então o idoso, no nosso entendimento, ele é tão frágil como uma criança pequena. Como é que o idoso vai fugir da violência? Vai ligar um telefone se ele não sabe ligar? Vai se defender fisicamente? Vai se defender fisicamente, né? Então nós temos aí situações assim muito graves, infelizmente aqui em Santarém, né?
O idoso, ele tem ainda na cabeça dele aquela imagem de quando ele era jovem, que o pai falava e o filho obedecia, que somente de olhar você sabia que sua mãe estava brava com você. Hoje, a televisão, a vida mesmo em si, deu a eles, até a criação de pessoas que não respeitam. Nós temos aí uma geração, infelizmente, que acha que o idoso é um peso. Eu tenho situações muito tristes na delegacia do idoso, e não é só daqui dentro da cidade, tá? Pior é no interiorzinho, sabe? Por exemplo, eu fui no Curi verificar, eu saio da delegacia com meus policiais, nós fomos verificar de barco, vocês sabem onde é o Curi, no Rio Arapiuns, muito longe. Nós tivemos denúncia, nós temos aí muitas denúncias de idosos sofrendo violência. Às vezes, não é verdade. É briga por herança dos filhos. E assim, a gente percebeu que muito pior que a mulher que é espancada pelo marido e teme denunciá-lo por amor ou pelos filhos, o pai, é quase impossível um pai e uma mãe denunciar um filho. Preso. É você dar um atestado que você não soube criar seu filho. Então eles têm muito faz audiência, conversa, o filho está todo errado, mas nós temos aqui uma percepção muito difícil aqui em Santarém de herança. E a gente sempre fala, e eu espero que vocês reproduzam também, a fala de não existe herança de pessoa viva, as pessoas estão vendendo a casa para os idosos vivos, gente, a falta de respeito. Moralmente, ninguém quer. Eu tenho idoso que eu passo aqui dias tentando colocar ele na casa de um filho. Eu já tive idoso de 11 filhos, tá? Da menina fazer audiência, da moça deixar sentada na minha sala. Não sei se vocês sabem, lá na delegacia é só sofá, tá? Não tem esse negócio dessas cadeiras de delegacia, toda enfeitada. É só sofá. Ah, não, delegada, porque nós vamos ter uma reunião. Eu disse, sim, amiga, e aí seu pai não vai almoçar, vai ficar aqui sentado? Ah, porque meus irmãos... Eu digo, então peraí, eu vou levar ele para almoçar lá em casa. Eu vou deixar um idoso de quase 80 anos sentado na minha sala, sem almoçar, né? Por que a gente tem um cafezinho lá? Por que a gente tem o biscoito? Porque eles vêm muito cedo. Se você disser para o idoso chegar às 7 da manhã, 4 da manhã ele começa a se arrumar. Por quê? Porque aquilo é um evento na vida dele, é igual o dia do pagamento. Você fica bravo, mas meu Deus, parece que vai sumir o dinheiro, mas é o evento do mês dele. É aquele dia que ele vai acordar cedo, feliz, que ele vai receber, ele vai no centro. Nós temos que ter essa paciência, né? O entendimento, porque nós vamos, se Deus permitir, que não é todo mundo que tem essa permissão, né? De morrer bem velhinho. Dentro desse assunto, está se comparando até com as mulheres, né? Em relação, assim, às ocorrências com mulheres, na sua experiência anterior na delegacia de mulheres, e ocorrências com idosos, qual é a relação hoje em Santarém? Mais problemas com mulheres ou mais problemas com idosos? Qual é a proporção disso? Olha, nós temos aí a delegacia da mulher, ela chegou num patamar, graças a Deus, que a subnotificação ela é bem menor. Já no idoso, a subnotificação, que é aquilo que você sabe, viu, parece que é muito grande, porque o pai não quer denunciar o filho. Já na delegacia da mulher, aquela mulher já está invocada com aquele homem, né, vai lá e denuncia. Hoje ela tem, né? Então a gente tem muito isso. Mas eu já tive uma surpresa. E também, assim, acho que as mulheres hoje já têm mais informação sobre isso. O idoso é mais difícil, o acesso, né? A internet, até você falar do direito dele. E eu não sei se vocês sabem, mas o Estatuto do Idoso, ele é muito bom, mas ele deixa muito a desejar. A gente necessita de uma proteção, a gente necessita de uma obrigação, de um abrigo municipal mantido pelo município, pelo Estado, pela União, né, para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Porque o que a delegacia do idoso atualmente é? Assistente social. Se o idoso não tem para onde ir, a gente passa o dia todo andando atrás de um parente, alguém que queira ficar com esse idoso. Se nós tivermos o abrigo municipal, não o lar, tá? Que antigamente era chamado de asilo, esse lar, ele é da Prelazia de Santarém, ele pertence à Igreja Católica. Então, eu vou te perguntar, o que o Estado, o município, o Estado do Pará, o município de Santarém oferecem
para os idosos, que seria assim uma parceria muito importante para você nessa proteção a eles. Tem alguma coisa que as pessoas possam procurar pelo Estado, no município? Tem, nós temos aí uma rede de apoio boa, nós temos o CCI, que é para esse idoso. O que é o CCI? É o Centro de Convivência do Idoso. Lá tem música, lá é aquele perto da UNAM ali? Isso, já levei minha sogra lá, é muito legal. Isso, nós temos CCI. Atividades físicas, né? Ele é fundamental, é para aquele idoso que está bem médico, com a família, né? Geriatra, não tem geriatra? Isso, nós temos agora na prefeitura. Você conhece? Não. Cara, é um negócio. Eu já levei minha sogra lá. E nós temos agora na prefeitura um posto de saúde exclusivo para idoso, tá? Em que tem a assistência não só médica, com geriatra, com clínico geral, com vários tipos de médicos, como também tem a psicológica, porque nós temos aí várias síndromes, né? E assim, várias situações, idoso com princípio de Alzheimer, já com Alzheimer, para esse tratamento, né? Nós temos aí o que nos falta enquanto delegacia do idoso é realmente esse abrigo para que a gente possa pegar esse idoso em situação de vulnerabilidade dentro da residência, sendo vítima de seus próprios filhos e netos, e colocar ele num lugar em que ele tem assistência física e psicológica para que nós façamos o nosso trabalho. Sim. Né? Porque o nosso trabalho está muito ligado à assistência social, que é tirar esse idoso da casa dele, que é dele, e que mora um monte de filho e neto lá, e levar para onde? Então esse é o nosso. Nós tínhamos um problema anterior de não ter delegacia, tivemos. Nós temos depois de não ter viatura, nós já temos. E aí ficou, esse é um dos pontos críticos, mas assim, nós temos aí já isso é uma urgência. Isso é uma urgência. Isso é uma urgência. E assim, como eu sou daqui de Santarém, a grande parte dos idosos que chegam lá são pessoas que eu conheci no auge, empresários. Deve ser triste, pessoas, né? Deve ser bem e você vê que na velhice fica todo mundo igual. Você vira, se você era um homem bravo, valente, você vira um leão sem dente. Você fica rugindo sem que ninguém tenha medo de você. E uma coisa muito triste, assim, tem que ser tratada mesmo na educação, desde pequenininho, é esse respeito. Eu costumo dizer, você tem um idoso na sua casa, onde você põe o seu idoso naquele quarto lá escondido para ele não incomodar as suas visitas, você está mostrando para os seus filhos e netos como você quer ser cuidado quando for a sua vez. Então a gente percebe, e eu vou dizer uma coisa aqui, a gente sabe que o idoso, quanto mais idoso ele for, ele tem um cheiro característico. E a gente já sabe, né, na delegacia, esse cheiro característico. Não vem de falta de banho, nem de falta de higiene. Eu acredito, e hoje mais piamente, que é o igual cheiro... quando tem o cheiro do bebê, mas tem o cheiro do bebê. Isso, eu acho que é isso mesmo, entendeu? E tem pessoas que se incomodam. O cheiro do adolescente é pior, viu? Eu vi agora semana passada, eu parei meu carro, um idoso querendo atravessar. Eu achei triste, viu? Porque era uma parada de ônibus cheio de adolescentes. Ninguém ajudando. Eu parei meu carro, liguei o pisca-alerta, e não foi porque eu sou delegada que ali eu não me identifiquei com nada, não. É porque como cidadã mesmo. Liguei o pisca-alerta no lado assim, aí perguntei para ele, atravessei ele, cheio de aluno. Aí eu cheguei lá e disse, gente, nenhum de vocês teve coragem de ajudar o idoso a atravessar. Como se nunca fosse. Então eu acho realmente que isso está na educação, não só na educação da escola, mas na educação dentro de casa. O respeito ao idoso, ele é repassado principalmente com exemplos. Se você respeita, né, a sua mãe idosa, o seu pai idoso, você vai ser respeitado, porque você está plantando. Agora, se você é um que não liga, porque nós temos situações terríveis, viu, de pai... E a delegacia, assim, vai muito homem, tá? Porque ali no asilo, não, no Lar São Vicente de Paulo, nós temos uma fila de mais de 170, tá? Homens. Fila para ser incluído lá. Meu Deus. E lá só sai quando morre. Porque é uma pessoa que não tem ninguém por ele, recebe seu salário, não tem nenhum empréstimo, tá? E está pagando para estar ali. É óbvio que é um pagamento muito pequeno porque ele recebe. Né? Eu tive a felicidade de quase 2 anos de delegacia do idoso de conseguir colocar uma única pessoa lá, que foi uma senhora. Estava 5 meses acamada,
E assim, o único filho trabalhava, ou se ele parasse de trabalhar para cuidar da mãe, morria de fome ele, os filhos e ela. Então, muito difícil, né? Nem foi feito procedimento nessa situação, porque você tem que ser humano também. Sim. Você tem que ver, né? Tanto eu como a promotora e o juiz vimos que se ele parasse de trabalhar, não era só a mãe que morria de fome, não, mas a mulher e os filhos. E aí ela foi, e muito rapidamente, se você ver a foto de quando ela chegou, para no outro dia ela já estava de unha feita, toda arrumada. É uma senhora que ela teve era de Itaituba, na verdade. Ela teve uma lesão, quebrou o braço dela e colou sem arrumar, sem nunca ter ido no médico. E foi fisioterapeuta lá ver, foi médico para ver se havia possibilidade, né, de refazer. Ela disse que ela não se incomodava, porque ela já tinha sido a vida toda assim, ela era de garimpo. E sabe o que ela me pediu? E ela foi transportada, naquele tempo não tinha viatura, foi no meu carro pessoal. Eu digo, bora que vamos, que essa vaga é nossa, não vamos perder. Você foi buscar ela lá? Fui buscar na residência dela, tem lá em Itaituba? E tudo. Não, aqui em Santarém foi trazida. Aí o que ela me pediu? Delegada, eu nunca vi a orla de Santarém. Nunca, olha o pedido que ela me fez. Nunca tinha visto o rio aqui na frente. Aí eu desci lá da Nova República, fui lá no início e fui até o final. Entrei naquele que sobe, né, que vai a lancha. Então, é tão pouco. É nada. Por quê? Porque eu sempre digo, gente, pega teu idoso, tira de dentro de casa, dá uma volta lá na orla, empurra, se for de... É tanto filho, sabe? Dá para carregar, dá para arrumar, emprestar uma cadeira de roda, dá para pegar uma muleta, deixa o idoso pegar um vento, ver gente. Pensa que os idosos gostam de criança e as crianças adoram os idosos. Eu acho assim, nós temos tanta da situação que pode ser feita, até pela igreja mesmo, sabe? Promover esse encontro, esse assistido, obviamente, entre criança e idoso. O idoso, ele tem muito a dizer. Eu vou dar uma situação que eu tenho 1 metro de terra. Eu tenho um jardim e ele é de plantas medicinais lá na delegacia, sabia? E o que aconteceu? São plantas que a gente está esquecendo. De tanto remédio que a gente toma, a gente não sabe que tem planta de anador. As crianças não sabem mais que tem planta de anador, que você faz o chá, que o marupazinho, tudo a gente tem. E o que acontece? São memórias que estão sendo esquecidas. E a gente tem esse projeto também, que a prefeitura possa mostrar para a criança o chazinho que a gente tomava antigamente, aí hoje nada mais pode, né? É o conhecimento tradicional, conhecimento, né? Empírico. Sim. Que são o quê? Que os nossos idosos têm, que não mais foi colocado no papel e vai se perder. Entendeu? Isso é interessante porque às vezes até... de uma forma assim, meio que de uma agenda ideológica, tem muito essa questão das tradições culturais. Às vezes são aspectos da tradição cultural tão menores em relação a esse conhecimento, e o pastor Luiz Carlos fala ancestral, que é verdade, da Amazônia, das riquezas naturais, das plantas medicinais, das benzedeiras que não existem mais, e tanta coisa que vai agregar para a geração atual, né? Mas é porque não dá mídia, né? Não dá bebop, entendeu? Olha, eu fiz em 1 metro de terra, você pode ir lá conferir, 1 metro de terra, e foi feito com o projeto Samaúma, que é um projeto que a minha mãe, que é idosa, de 81 anos, participa. Deixa eu falar esse projeto. E esse projeto é de uma amiga minha, entendeu? Da Cleide, lá da bairro da Aldeia, próximo a Feliz Belo. E ela trabalha com esses idosos e leva para passear, é como se fosse uma creche. Leva para passear, leva no museu, é divertidíssimo. E elas tiveram essa ideia, e tá lá na delegacia com o nome delas, que foram as que ajudaram a plantar, ajudaram, entendeu? Então, é um conhecimento. E agora ela vai fazer, viu? Na frente da casa dela, lá na lateral do Feliz Belo, Jaguaçuarana, do colégio, que vai ser com plantas medicinais, mas vai ser dentro de uma canoa, entendeu? Sim. No meio da rua mesmo, para a população cuidar. Então deixa eu fazer um apelo logo aqui, né? Então, você aí, nossos representantes, né? Prefeito, governador, vereadores, deputados, poderes constituídos, poderes, vocês que têm
caneta, né, com tanto poder, com verbas disponíveis, é uma urgência ter abrigo para os idosos aqui. Tem uma fila, né, no único abrigo que pertence à Igreja Católica, de mais de 100, quase 200 idosos homens, fora as mulheres, né? Fora Deve ter também 48 mulheres. 48, que não tem previsão de entrar, porque para entrar vai ter que morrer alguém, só que a gente não quer que morra. A gente quer abrir vagas. Então, a gente fala com muito carinho, né? Acreditando que é algo que todos nós devemos nos sensibilizar. E se vocês puderem colocar na sua lista aí de prioridades, é um pedido aqui da delegada, né? E também nosso, né? Da TV Amazônia aqui, do nosso programa. E se tiver algo semelhante, nós vamos inclusive divulgar, porque a gente quer honrar também quem está na linha de frente defendendo as causas da nossa comunidade, né? Da nossa sociedade. Cara, mas eu falei isso não é para terminar não, mas foi só para aproveitar o mar. É verdade, a gente precisa de apoio, né? Porque é tão simples, são coisas tão pequenas, é você que tem um ônibus, poder levar nossos idosos a encontrar outros grupos. Nós temos grupos de idosos maravilhosos em Alter do Chão, no Eixo Forte. Nós fizemos ano passado. Isso aí, só, desculpa, eu acho que isso aí, né, assim, com o poder público, tem tantas ferramentas na mão, por exemplo, profissionais. Faz parceria com as faculdades de saúde, de fisioterapia, de psicologia, de médicos, contrata os profissionais para assinar. A UEPA. Pega uma casa dessas, apropria um imóvel desse, cria um ambiente favorável. A UEPA, ela faz um projeto, né? Eu acho muito legal que ela faz um projeto de atividade física, né, para os idosos. Isso é uma faculdade de saúde, então assim, eles pegam a galera da educação física e trabalham com os idosos, é muito legal. Ou seja, tendo boa vontade e tendo exatamente como direcionar recursos, dá para fazer. Dá, e a gente tem aí os nossos jovens, né, essa sabedoria, principalmente nós que somos do interior da Amazônia, que somos conhecidos pela sabedoria, e assim, está se perdendo. A minha avó era índia, né, e passou coisas para minha mãe que já diminuiu para nós. Por exemplo, não existe mais benzedeira em Santarém, que era antigamente. O chazinho, hoje em dia não pode mais tomar. Eu vejo minha mãe insistindo muito com as minhas sobrinhas para que deem, vá numa benzedeira, faz um chazinho, e aí sim a gente percebe assim que há um rechaçamento dessa sabedoria popular em detrimento de Santarém agora ter médicos que são daqui mesmo. O que a gente acha uma tolice, né? Porque você vê que no exterior estão voltando às raízes. Tipo, uma coisa que surpreende, que agora está na moda, é a copaíba e a andiroba, coisas nossas, da nossa vida, e agora você compra caríssimo. Eu fui no Coroca, né? Na comunidade Coroca, e a Numã, semana passada. Vocês sabem que a Coroca, ela vive quase que exclusivamente de turismo, né? E é muito bonito, com as tartarugas da Amazônia, com o tracajá, com a arpitiúa, com as abelhas, meliponário, tudo a gente aprende, né? Eu fiquei maravilhada. E assim, a sabedoria popular está lá, tipo, o mel deles é um mel puro, que bota essa erva e vira tal coisa. E é uma coisa que os turistas vêm aqui em Santarém atrás. Tipo, no dia anterior tinha vindo o artista, o Marcos Palmeira, que trabalha exclusivamente, né, pelo Sebrae, com essa situação de coisas realmente voltadas para a natureza, né? E aí, daqui ninguém vai. Daqui de Santarém ninguém tem interesse, porque o pessoal acha que descolado é aquele que toma um remédio médico, né? Descolado é aquele que não acredita. Você vê que não só não acredita, como fazem pouco da nossa sabedoria popular, que são passadas exclusivamente pelos nossos idosos, gente. Então, nossos idosos são riquíssimos, né? O médico, ele deveria aprender também, porque a gente já viu, eu como mãe,
Eu participei de situações em que, como dizia minha mãe, uma folharada que ela chama, que é aquelas folhas que você põe de molho, passa na lua, não sei quantas horas, e põe na cabeça da criança e tira, expectora. Eu acredito, eu vivi isso e eu achei muito importante. Então a gente tem essa mania de achar que os outros estão taxando a gente de mente pequena, porque a gente já está no meio do mato. Nós estamos no meio do mato, né? Nós estamos no meio da Amazônia. Aí ainda fica com essas coisas de índio, de folha, de não sei o que. Isso é o que está na moda. Isso é o que as pessoas querem ver aqui. Ninguém vem lá de Rio de Janeiro para vir num shopping em Santarém, não, gente. Verdade. Ele vai lá no Coroca, ele vai lá no Anumã. E cadê nós? Vamos? Entendeu? Então é esse o entendimento que tem que ser feito, a melhora. Verdade. Delegada, a gente vai chegar ao final, mas a gente queria assim, que a senhora pudesse finalizar deixando uma mensagem para o público a respeito, eu acho que desse teu investimento atual, que é sobre os idosos, tua função hoje. O que a gente precisava mais, se vocês pudessem resumir tudo isso aqui, o que a gente precisava mais saber e contribuir juntamente com a sua função tão importante de cuidar dos idosos, na proteção deles? Primeiramente, obrigada, o convite foi maravilhoso, está sendo maravilhoso. Eu acredito que a população tem que se interessar mesmo, nós temos que realmente valorizar nossos idosos. E outra, nós estamos vendo aí que os nossos idosos estão cada vez mais longevos. Nós temos idosos aqui em Santarém de 100 anos, né? E isso tudo é conhecimento que está sendo perdido e esquecido. Que o poder público, que os empresários percebam o valor que nós temos com nossos idosos, né? O nosso passado, ele somente é mantido através dos nossos idosos. Nós temos histórias aí, nós temos em Fortaleza um promotor, amigo meu, já veio aqui, tá? Alcântara, que lá é promovido roda de conversa, que é o idoso contando como é que ele vivia para o jovem e para a criança. Então tem criança que não sabe que é pirarucu, nem sabe que existe galinha, pensa que já vem no freezer, né? Então é isso que é essa riqueza de conhecimento, não só de saúde, mas quando eles contam como era antigamente, que os pais criavam eles, o que eles faziam, tinham que lavar a louça, arrumar a casa, as crianças ficam, nossa, nem sabia que isso existia. Então, assim, que a gente possa valorizar os nossos idosos, que a gente possa fazer com que cada vez eles vivam mais e que eles vivam bem. Mais importante do que viver muito é viver bem, é ter respeito. Então, para mim, o ponto fundamental de tudo, o eixo é a educação. Você fala para o seu filho pequeno a importância do idoso, trata bem o seu idoso e você vai ter frutos daqui a 20, 30 anos. Então eu espero plantar essa semente, porque eu quero, quando for minha vez de ser idosa, que todos os meus direitos sejam respeitados. Eu quero ter qualidade de vida, eu quero que o Estado se comprometa comigo, que trabalhei mais de 30 anos para ser uma aposentada que passeia. Não é verdade? Então a gente quer realmente que os poderes, que a população, que os nossos filhos realmente entendam a importância dessa população, que em Santarém é 1/3, né, amigo? 1/3. A gente elege ou tira, viu, um vereador, um prefeito. Nossos idosos estão aí votando. Eles gostam de votar, né? Adoram votar. E são muito comprometidos. Então eu espero aí que a gente realmente, que nossa conversa ela dê frutos, que alguém que esteja me vendo, um professor, um aluno, ponha em prática, porque nós não temos infelizmente tempo, mas são coisas simples que vão dar um resultado maravilhoso e que apoiem os nossos idosos. Eles são muito queridos, eles gostam demais da gente. É de rádio, tá? Muito, eu pego rádio todo dia. Mas eu sou acostumada porque tenho a minha mãe com 81 anos e todo mundo que trabalha na delegacia do idoso cuida de um idoso, sabia? Então a gente tem todo carinho e a gente vai na casa e ouve o que quer e traz na delegacia. Depois eles não querem mais, mas tudo bem. Quando você trata o idoso
como você queria ser tratado, você coloca ali um ambiente de respeito. Então convido quem não sabe, e nós esquecemos de falar dessa fraude que teve aí, olhe o seu contra-cheque, veja se você não caiu nessa fraude, que você tem dinheiro para receber, vá até a delegacia do idoso, da Polícia Federal, que vai ser feito através de lá, está sendo feita a investigação, mas o INSS aí, o governo está se arrumando para devolver. Então é dinheiro, né? A gente quer que nossos idosos vivam cada vez melhor, então que eles tenham esse interesse, porque eu acredito que tem muita gente que passou essa situação aí de ser descontado anos e anos, e agora esse dinheiro vem em boa hora para passear, fazer um tratamento de saúde até, mas eu espero que seja para viajar. Doutora Márcia, delegada da Delegacia do Proteção aos Idosos, muito obrigado, foi assim, incrível, a gente ficou muito sensibilizado, e informações que a gente desconhecia, né, sobre os idosos. Nossos pais também estão nessa fase, né, a gente precisa entender cada vez mais, e a Bíblia fala sobre o primeiro mandamento com promessa, que é honrar pai e mãe, né? Então quem tem aí temor, né, a Deus e a palavra de Deus vai colocar em prática esse mandamento bíblico, né? Honre pai e mãe, para que tenha muito tempo sobre a face da terra e viva bem, né? Não é uma vida só longeva, uma boa vida. E é um mandamento de Deus, né? E você faz um excelente trabalho. A gente pode perceber assim, uma paixão pelo aquilo que você faz, né? Deve ter sido assim com as mulheres, agora transferindo para os idosos. E parabéns, que você possa continuar tendo força para, enquanto você quiser ainda, né? Verdade. Trabalhar, porque você já tem tempo, se quiser estar em casa, viajando, descansando, mas está aí na missão. E obrigado por ter aceitado nosso convite, tá bom? Obrigado mesmo. E você que nos assistiu, tá bom? Muito obrigado também pela audiência. Compartilhe pelo YouTube, né? Pegue o link, coloca nos grupos do WhatsApp, no próprio YouTube. Se inscreva no canal, comente, compartilhe. E na TV Amazônia também. Uma audiência maravilhosa, que você possa desfrutar de toda a programação da TV, que é uma programação para edificar vidas e famílias. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no ANW Podcast. Vai ser o nosso próximo nome, nós já vamos registrar. Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.